Fala aí pessoal, tudo bem? Dr. Maurício e mais um vídeo com dúvida da audiência. E a dúvida de hoje é da usuária Lunis Carla, eu quero agradecer ela pela dúvida. E a dúvida dela é sobre fome, mesmo depois que ela está satisfeita, entre aspas. Então a dúvida dela foi: sinto vontade de comer assim que acabo de comer, mesmo estando satisfeita. Esse seu satisfeita, Lunis, é questionável. Tá? Estou acima do peso por conta disso. Acho que é ansiedade, não sei. Você poderia me dar alguma dica? Então, eu peguei essa dúvida aqui para falar principalmente dos mecanismos de controle de fome. Então são duas coisas que eu quero discutir aqui. Primeiro é o mecanismo de controle de fome e segundo são os tipos de fome. E vou dar uma pincelada também sobre a questão dessa ansiedade, que a ansiedade acaba levando a pessoa a comer e tem um motivo biológico para isso. Então primeiro sobre os mecanismos de controle de fome. Dos 3 macronutrientes, que são gorduras, proteínas e carboidratos, você tem 2 que são saciantes e 1 que sabota completamente mecanismos de fome. Então os 2 que são saciantes são as proteínas e as gorduras, daí o sucesso das dietas cetogênica low carb, porque baseiam-se nesses ingredientes, mas são mais eficientes porque se baseiam principalmente na gordura, tá? Que ela é saciante e ela não provoca uma sabotagem quando em excesso, coisa que a proteína faz, tá? E você tem, do outro lado, estão os carboidratos, que estão principalmente, estão contidos em qualquer das porcarias que as pessoas comem e acabam engordando, tá? Não à toa. Quando você tem uma dieta excessiva em carboidrato, vou falar um pouquinho da viagem do carboidrato, tá? Quando você come o carboidrato dos 3 é o mais fácil de digerir. Tá? E tanto que tem uma enzima na boca que já digere, que é a amilase salivar. Tá? O carboidrato chega no teu intestino delgado já facílimo de ser digerido, tá? De ser absorvido, e o intestino não tem trabalho nenhum. E isso deixa de mandar para o seu cérebro uma seguinte mensagem: é como se o intestino estivesse olhando para cima e falando: olha só, cérebro, já comeu o suficiente, para de mandar comida para dentro. Isso é um sinal de saciedade. E um teste fácil que você pode fazer por exemplo, você comer um sorvete, depois você vai conseguir comer um biscoito, depois você vai conseguir comer um chocolate, etc. Agora, tenta fazer isso com 3 pratos de feijoada. Você não vai conseguir, tá? E isso é uma das coisas que está acontecendo com a Lunis Carla. Tá? Então, continuando a jornada do carboidrato. Quando o carboidrato é absorvido, ele vai cair no sangue na forma de glicose. E essa glicose vai fazer o pâncreas responder e secretar insulina, que é o grande segredo da parada. Tá? Só que cai muito carboidrato no sangue, você vai secretar insulina numa quantidade absurda. Tá? Isso vai gerar o chamado pico de insulina, que tem alguns efeitos. Tá? O que o pico de insulina vai fazer? Tem diversos efeitos do pico de insulina, mas eu vou citar 3 deles aqui que são os mais importantes. O primeiro é que ele vai fazer toda a glicose que entrou no sangue rapidamente entrar rapidamente nas células. Tá? Essa saída rápida de glicose do sangue, ela gera primeiro uma falta de disposição, porque você não está com a energia disponível circulando, tenta malhar assim, entendeu? É um fator contribuinte. Segundo, vai gerar um sinal que o teu organismo vai interpretar como fome. Tá? Ou seja, você está trabalhando para sabotar os seus mecanismos de saciedade. Vamos lá, o segundo efeito da insulina é anunciar para todo o teu organismo o seguinte: olha só, tá cheio de glicose aqui e eu sou um hormônio anabólico, então células, guardem toda a gordura que puder. Especialmente quem vai receber esse recado são os adipócitos, as células de gordura. Então toda a gordura que você está comendo junto com o carboidrato é como se você tivesse, não é a culpa de você engordar, não é da gordura que está ali, a gordura estava de gaiato, tá? Você engordou porque essa quantidade de carboidrato disparou o mediador que vai fazer o teu corpo absorver toda essa gordura que você ingeriu. Prova disso é que isso não ocorre na dieta low carb porque você não tem uma insulina elevada. Você não tem esse sinal para guardar gordura. Essa gordura é usada como energia. E eu fiquei devendo o terceiro efeito da insulina, que é a inibição do sinal da leptina no cérebro. A leptina é um hormônio que, assim como o intestino fez, comunica ao seu cérebro que você já comeu o suficiente. Então, quando você come uma penca de carboidrato, essa insulina em excesso, em pico, vai atrapalhar o sinal da leptina e o cérebro é como se ele não entendesse que você comeu pra caramba. E aí, Lunis, isso acaba explicando, um dos motivos que explica que você ainda tá com fome depois de ter comido.
tá? Mesmo tendo comido. E isso vai levar a um movimento, soma todos esses efeitos para ver o que aconteceu. Vai levar a um movimento circular engordativo, digamos assim. E agora vamos falar, até um ponto interessante aqui que a Lunes escreveu foi: sinto vontade de comer assim que acabo de comer, mesmo estando satisfeita. E ela falou tudo. Vamos falar dos tipos de fome, tá? Porque o que ela está sentindo é vontade de comer. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para ela, mas você sente vontade de comer um bife, um ovo ou coisa do tipo? A resposta seria não. Eu tenho certeza que ela sente vontade de comer uma sobremesa, um doce, alguma coisa do tipo. E justamente a gente já aborda o terceiro ponto, que é a questão da ansiedade, tá? Que ela sente que ela acha que sente ansiedade. Quando a gente está sentindo ansiedade, tristeza, coisas do tipo, estresse, basicamente, tá? A forma mais fácil de você combater isso não é você pensar positivo, não é você tomar medicamento, etc. Quer dizer, medicamento não é você sair para conversar com os amigos, não é você praticar atividade física, não é. A forma mais fácil é você ingerir alguma coisa que vá causar um efeito positivo lá no teu cérebro. E a forma intuitiva que as pessoas são condicionadas ao longo do tempo e experimentam, que acaba funcionando automaticamente, é comer, tá? Mas não é comer qualquer coisa. Você não vê uma pessoa que tá triste e vai comer alface, você não vê isso, tá? A pessoa que tá triste, eu invoco a cena clássica do cinema. A pessoa tá lá deprimida, tomou um pé na bunda do namorado, não sei o que, tá lá tomando sorvete, olhando TV, comendo sorvete. Aliás, tem uma cena clássica daquele filme Professor Aloprado, que ele é sacaneado por um comediante, e a cena seguinte é ele em casa, vendo televisão e comendo um monte de doce. Quem joga no YouTube aí que você vai ver essa cena. Tá? Então, isso tem um motivo. Justamente carboidratos. O glúten tem esse poder também. E principalmente o açúcar, eles têm o poder de agir lá no seu cérebro e causar uma boa sensação. Tá? Só que essa área, e aí vamos explicar por que a ansiedade acaba fazendo engordar e também por que causa essa fome específica, que não é fome, é o que eu chamo de fome falsa. Essa área no cérebro se chama núcleus accumbens. E o núcleus accumbens, ele é a mesma área que está ligada na resposta a drogas como cocaína e heroína. E você deve imaginar como isso funciona na questão de se tornar um vício. Tá? Só que cocaína e heroína são alucinógenos, o açúcar não é. O açúcar apenas te dá uma boa sensação. Principalmente o açúcar. O glúten tem um certo poder com isso também. O glúten está envolvido em farinha de trigo. E carboidratos em geral, a combinação, a mistura de carboidratos tem o poder de causar uma sensação prazerosa no cérebro. Tá? E só que, como é a mesma área envolvida em resposta à droga, quando passar o efeito, você vai se sentir mal, vem aquele arrependimento, entendeu? E aí você pode querer mais daquilo, instintivamente você vai procurar mais daquilo. E aí isso acaba se tornando um ciclo literalmente vicioso e altamente engordativo, porque aí vão entrar aqueles efeitos da insulina que eu citei anteriormente. Tá? E isso gera a chamada fome específica. Isso é um dos mecanismos que gera uma fome específica. Você está com vontade de comer, mas tem que ser um chocolate. Tem que ser um doce, um bolo, coisa do tipo, para você, se você está buscando comer para se sentir melhor. É uma atitude, infelizmente, automática e das mais perigosas que uma pessoa pode ter para si, tá? Porque isso leva a uma perda de controle total. A pessoa come pra caramba e ainda tá com fome, entendeu? E isto posto, a dica para você, que é a melhor dica que eu posso dar para a Lunes Carla, é reverter esse processo, tá? E começa, voltando lá no começo que eu falei dos 3 macronutrientes, priorizar, reduzir os carboidratos e priorizar os 2 nutrientes que saciam de verdade. Reduzindo a insulina, você vai contrabalançar todos aqueles efeitos que eu citei anteriormente, tá? De sabotagem do apetite, de engorda, etc. E aí você começa a jogar o teu peso para baixo e, ao mesmo tempo, a reduzir a sua fome. Essa é a mágica de dietas como a low carb, como a cetogênica, como a paleo. Você assume o controle da tua fome, tá? No começo, outra dica aqui, no começo é difícil, tá? Mas saiba que porque a melhor tática para fazer isso é você cortar tudo de uma vez. É sofrido, é tipo viciado cortando a cocaína toda de uma vez. No começo ele vai desejar que nem um louco, tá? Mas no caso do açúcar, essas coisas, uma tática legal para você superar essa primeira fase é focar num período curto, 10 dias.
Sugiro passa 10 dias, assim, faz um esforço consciente para passar 10 dias. E você pode falar consigo mesmo o tempo todo. É só 10 dias, é só 10 dias, é só 10 dias. Fica mais fácil de você suportar, tá? E aí passou esses 10 dias, lá pelo quinto você vai estar sofrendo que nem uma louca. Mas depois, a tua vontade de comer essas coisas vai começar, ó, ir ladeira abaixo. E aí que a mágica começa a acontecer. Você começa a ver o resultado, tal, o teu humor muda, porque essas flutuações devido à ingestão de glicose, pico de insulina, etc., elas vão diminuir, tá? E você vai ter um humor mais estável. A tua disposição também se torna melhor, porque agora você está usando gordura como fonte de energia e não aqueles carboidratos todos, tá? E, na verdade, você não precisa nem ir para uma dieta cetogênica. A redução de carboidratos na sua dieta, tá, vai obrigatoriamente levar à entrada de mais gorduras e proteínas. E pode ser o suficiente no teu caso, tá, alunos? Então, tá dado o meu recado. Eu quero te agradecer pela dúvida. E se você curtiu o vídeo, então não deixa de dar o like aqui. Também se inscreve no canal se você ainda não inscreveu e você gostou dessas minhas palavras. E eu vejo você no próximo vídeo.